Olá, galerinha! Vamos começar nossa aula de ciência, tá? Seguindo o roteiro do livro de vocês, Sistema Circulatório, tá? Espero que vocês consigam absorver os conteúdos e mais tarde a gente se encontra lá no fórum, tá? Vamos começar nossa aula com o professor Janderson. Bom, nosso sistema circulatório ele é formado por essas estruturas, tá? Coração, sangue e vasos sanguíneos. Esses três eles trabalham juntos para fazer com que nosso corpo tenha todas as funções de acordo com o que seria normal para o corpo humano. O coração ele é responsável pela circulação através da sua pressão, né? Ele vai ser o responsável por emitir a pressão, uma força para que o sangue consiga percorrer todas as partes do corpo, do fio de cabelo até a unha do dedinho do pé. Então precisa de uma força muito grande. O sangue, ele contém elementos importantes para o corpo e esses elementos eles fazem parte da vida metabólica das células. Então é necessário eles serem transportados para todas as partes do corpo também. E os vasos sanguíneos que são responsáveis pelo transporte, né? Por estar passando esses elementos em cada célula, tecido ou órgão. Então, o coração dá força, o sangue leva os nutrientes e outros elementos, e os vasos é o caminho, ele transporta esse sangue. Então, como eu falei, ele tem os elementos que precisam ser transportados e para eles conseguirem ser transportados, ele necessita de uma força, que é onde entra o nosso coração. Nosso coração, ele é uma bomba, tá? É considerado uma bomba porque ele é responsável por impulsionar, né? Por dar essa força, essa pressão. Então é chamado de uma bomba. Essa bomba ela é muscular, tá? Ela é feita de músculo, muito músculo, fibras chamadas de miocárdio. Essas fibras musculares elas são responsáveis pelo batimento. São elas que ocasionam a força para que o coração consiga bater com força, para que tenha a produção da pressão para levar o sangue para todas as partes do corpo. O nosso coração ele é oco, tá? Então isso é verdade, né? Nosso coração é vazio, tá? Quando falarem que vocês não têm nada no coração, isso é um elogio, né? O coração tem que ser oco. Por que ele tem que ser oco? Esse coração tem que ser vazio, porque por lá, né, por dentro, que vai passar o sangue. Então, tem que ter um espaço para que esse sangue consiga passar. Se esse sangue não conseguir passar, vai estourar e vai causar danos. Então, é necessário ter um espaço, bastante espaço, para que esse sangue consiga passar e continuar o seu caminho. Então, é necessário ele ser oco. Então, repetindo, ele é uma bomba por causa da pressão, da força, né? Ele tem esse apelido. Músculo, por causa que essas fibras que vão dar a força. E ele é oco, ou seja, vazio, porque ele precisa desse espaço para o sangue estar passando dentro dele. Nosso coração, como muita gente pensa que ele é do lado esquerdo do peito, é mentira, ele é central. Tá? Nosso coração ele é central, com uma tendência
né, um inclinamento bem pouco para o lado esquerdo, mas ele é encontrado central do nosso corpo. Ele é protegido por uma caixa torácica. O que seria essa caixa torácica? Essa caixa torácica é uma proteção feita por costelas, músculos e vértebras. Elas se unem para fechar, né, e deixar o coração dentro, protegido. Então é um cuidado que o nosso corpo tem de proteger esse órgão, tá? E isso ajuda muito em caso de pancada, né, em caso de alguns danos. Não vai chegar tão fácil, tá? Devido a essa proteção torácica. Essa caixa torácica, ela tem essa função de proteger um órgão tão importante que é o nosso coração. A função do sistema circulatório. Ele tem a função de transportar nutrientes. Esse transporte de nutrientes é importante porque esses nutrientes eles serão usados para deixar a vida dos tecidos, né, para deixar com que aconteça todo o metabolismo, toda a reação para que os tecidos continuem vivos. Células, órgãos, eles são importantes porque mantêm a realização dessas atividades. Então é necessário que a célula tenha todos os nutrientes necessários para continuar viva, porque se ela não continuar viva, ela vai causar a morte do tecido, e consequentemente a morte do órgão e aquela parte do corpo. Então é necessário que todos os nutrientes cheguem até as células. Ele vai transportar o oxigênio importantíssimo na respiração celular, né? Toda célula precisa de oxigênio. Se esse oxigênio também não chegar a qualquer que seja a célula, pode ser que ela esteja na unha do dedinho do pé, ela vai morrer, consequentemente vai causar alguns danos naquele ambiente, naquela parte. E materiais descartados. Esses materiais descartados, na verdade, o sistema circulatório ele vai recolher, né? Então a célula usou os nutrientes, a célula usou o oxigênio e ela está devolvendo o que ela não quer, o que ela já usou, o famoso lixo. Então ele vai recolher esses resíduos através também da circulação sanguínea. Então o que a célula não usou, ela vai descartar, vai ser eliminado. E o sistema circulatório também tem essa função de recolher o que foi eliminado pelas células. Então é uma função muito importante porque ele fornece, mas ao mesmo tempo ele recolhe, tá? Então ele tem essas duas funções. Bom, então ele vai pegar os materiais descartados, certo? Destruídos pela célula. Agora a gente vai falar sobre o sangue, nosso sangue. O nosso sangue, ele é importante porque ele leva elementos que são importantíssimos para um bom funcionamento do corpo, tá? Esse sangue, ele é dividido em dois componentes: elementos, né, que são as células, e o plasma, que é outro líquido. Então, tanto o sangue, que é o que a gente observa, ele tem elementos, que são as células, e também apresenta o plasma. São os dois elementos juntos, formam o sangue. Nesses elementos, a gente encontra glóbulos vermelhos, glóbulos brancos e plaquetas. O glóbulo vermelho, ele é encontrado em maior quantidade, seguido de glóbulos brancos e bem pouco as plaquetas, tá? Então, essa ordem de formação dos elementos. E o plasma são substâncias químicas para o corpo, tá? Como a gente vai ver mais na frente, água, vitaminas, eles serão transportados no
plasma. Então é um líquido também importante porque ele vai levar substâncias químicas que as células precisam. Os glóbulos vermelhos, né, eles têm uma estrutura chamada hemoglobina. Essa estrutura ela se liga às substâncias como gás oxigênio e gás carbônico. Então ela transporta. Então é uma grande e importante função de transportar oxigênio, que a gente já sabe. Se o oxigênio não chegar na célula, ela morre. E ao mesmo tempo que ele entrega o oxigênio, ele recolhe o gás carbônico. Tá? Então entra o oxigênio e sai gás carbônico. Então ele é muito importante para a respiração celular. A célula precisa do oxigênio e devolve o gás carbônico. Então sem oxigênio não existe vida na célula. A célula morre, o tecido morre e os órgãos também serão afetados. Então o glóbulo vermelho ele tem essa função de estar transportando o oxigênio e pegando, recolhendo o gás carbônico. Tá? Glóbulos brancos são conhecidos como anticorpos. Esses glóbulos brancos são as células que irão atacar qualquer invasor. Tá? Então eles são responsáveis pela defesa do nosso corpo. Nada que for incompatível com o corpo, ela vai atacar e vai destruir. Tá? Ela vai ficar atacando até ela conseguir destruir. Seja ele vírus, fungos, qualquer que seja um material, transplante, tudo que não for compatível, que o corpo não reconhecer, os anticorpos irão atacar. Isso porque a função dele é defender, proteger nosso corpo. Então, o que ele não entender como não faz parte do corpo, ele vai atacar. Ele vai atacar como? Num processo chamado de fagocitose. A fagocitose é a maneira em que os glóbulos brancos irão destruir os invasores. Esse processo acontece porque a célula, o glóbulo branco, ele vai englobar, ou seja, ele vai absorver, né, o invasor. Depois que o invasor já estiver dentro do glóbulo branco, ele vai destruir, tá? Ele vai destruir o invasor, ele vai eliminar esse invasor. Então ele vai procurar no corpo, quando ele acha o invasor, ele engloba, joga para dentro. Depois que ele jogar para dentro da célula, ele vai destruir, ele vai eliminar. Aí vem as plaquetas. As plaquetas, ela tem uma função muito importante que é a coagulação do sangue. Ela vai deixar o sangue mais grosso, mais sólido. Qual seria a vantagem de ter o sangue coagulado em algumas situações? Principalmente ferimentos. Quando você tem um ferimento, você perde uma quantidade de sangue. Então as plaquetas, elas são acionadas para a região onde está havendo a quantidade de sangue, perdendo aquela quantidade de sangue. Porque a função dela é impedir o sangramento. Então quando você tem um corte na mão, as plaquetas serão direcionadas para a mão, para o corte, para que ela cause o impedimento. Quando o sangue fica mais sólido, menos sangue vai conseguir sair. Logo, ela vai impedir o sangramento. Então, as plaquetas elas servem como barreiras nos ferimentos. Elas vão para o lugar do ferimento, vão causar uma coagulação
E essa coagulação vai impedir os glóbulos vermelhos e os demais saírem. Então ela não deixa os elementos presentes no sangue sair pelo ferimento, tá? Tem uma barreira que vai impedir que os elementos que são importantes no sangue consigam sair. Então é uma função muito importante. Então ela serve como barreira, impedindo que todo o restante seja derramado, né? Seja perdido. Aí vem o plasma. Plasma são substâncias químicas presentes no sangue, como água, glicose, né, vitaminas. Então são muito importantes na atividade da célula, do tecido e dos órgãos. Por isso que o plasma também é encontrado em grande quantidade, tá? Então a maior parte do nosso sangue é formado por plasma. Ok? Aí vem a última estrutura, que são os vasos sanguíneos, tá? Os vasos sanguíneos são divididos em 3: artérias, capilares e veias. Artérias, capilares e veias. A artéria, ela tem um grande papel de levar o sangue para o corpo, tá? Então ela leva o sangue. O capilar, ele tem uma grande função, que é a troca de gases. Vocês lembram que o sangue entrega oxigênio e recebe o gás carbônico. Então essa troca acontece no capilar. E às vezes vão trazer o sangue. Trazer para onde? Para o coração. Então o sangue vai sair do coração e vai voltar para o coração, tá? Por isso que o nome é circulação, é um ciclo, tá? Quando ele sai do coração, ele sai nas artérias. Quando ele volta para o coração, ele volta na veia. O sangue nunca volta pelo mesmo lugar, tá? Ele não consegue voltar pelas artérias, não. Ele sempre segue um caminho, uma direção única. Então o sangue ele nunca volta pelo mesmo caminho, pelo mesmo vaso. Ele segue pelas artérias e voltam pelas veias, tá? Por isso que o nome é circulação, um único sentido. E as trocas acontecem no capilar. As artérias, ela leva o sangue rico em oxigênio, né? Esse sangue está saindo do coração rico em oxigênio. Como ele está saindo do coração, ele precisa ter uma grande pressão para ter uma força para conseguir levar esse sangue. Então ela vai sendo distribuída, ela vai levando o oxigênio para todas as células do corpo, tá? Então ela todas as células, seja ela um fio de cabelo ou a unha do dedinho do pé. Todas as células, tecidos e órgãos têm que ter contato, têm que receber esse oxigênio. Então as artérias estão em todas as partes do corpo, tá? Então elas precisam de grande pressão porque elas precisam de força para levar o sangue para todas as partes do corpo, tá? E elas são mais profundas. Então elas precisam dessa força para levar. Então o sangue está saindo, está chegando nas células, saindo do coração e indo para o corpo rico em oxigênio. Esse oxigênio será usado pelas células. Arteríolas são artérias menores, tá? Tem as artérias principais e as menores. Cada vez que vai chegando mais próximo das células, dos órgãos, essas artérias elas irão ficando menores até chegar na célula. Os capilares, onde acontece a troca gasosa. Que troca gasosa é essa? Do oxigênio para o gás carbônico, tá?
Então, ele remove os resíduos, ele recolhe o que já foi usado. Tá? Então, eles são bem finos, né? Justamente para acontecer essa troca, ele precisa de ter uma parede bem fina para acontecer essa troca gasosa. E fica encontrado no final das artérias e no começo das veias. Por quê? Porque quem vai levando o oxigênio? A artéria. Então a artéria entrega para o capilar entrega para a célula. A célula já usou, devolve o gás carbônico para o capilar e o capilar entrega para a veia. Tá? Então tudo isso é em forma de troca gasosa. Tá? Então ele pega o que foi usado e entrega para a veia. A veia traz para o coração. Acontece a troca gasosa, o coração leva oxigênio, o oxigênio passa para as artérias. E assim forma esse ciclo. As veias, como a gente já falou, são ricas em gás carbônico. Por quê? Porque elas estão voltando do corpo. Se ela está voltando do corpo, é porque já aconteceu todas as atividades que a célula precisa. Então, o que a célula não precisa, ela já jogou para as veias. Então, ela não precisa de grande pressão, porque ela está voltando, ela não está indo. Tá? Então, é rico em gás carbônico porque a célula já usou o oxigênio que tinha que usar. Então, ela traz o sangue de volta para o coração, trazendo todos os resíduos, os lixos da célula. Então, a artéria leva oxigênio, veia traz o gás carbônico. Onde acontece a troca no corpo? No capilar. Então, o capilar vai fazer essa troca entre esses dois gases. Vênulas são veias menores. Assim como as artérias têm as artérias menores, as veias principais têm as veias menores. Essas veias menores é que estão em contato com o capilar, onde vai acontecer o quê? A troca dos gases. Tá? Então, bem fácil essa parte do caminho. Os vasos. Um vaso leva, um vaso traz. O vaso que leva, artéria. O vaso que traz, veia. Onde acontece o encontro desses dois vasos capilares. Muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado, absorvido o conteúdo. Qualquer dúvida, estarei no fórum mais tarde. Tchau.